Mas uma coisa que, assim, que marcou muito, né, quando fala, né, de você, né, eu lembro de quando chegou a notícia, né, do que havia acontecido, né, o seu diagnóstico foi o que exatamente, Então, Rafael? o que aconteceu na verdade, Débora? Tem muitas perguntas aí nessa história Sim. sem resposta, né? Eu vou até, né, falar assim, o que eu acredito que aconteceu, até além do que os médicos falaram, mas assim, o que, o que o médico constatou é que houve a hemorragia, então houve o AVC. Isso é fato. Sim. Agora, o que gerou, o que ocasionou, o que pode ter, né, pode ter causado aquilo, ficou pairando, né? A conclusão deles, na verdade, é que eu tinha possivelmente algum vaso com uma má formação, talvez de nascença, e num dado momento ele rompeu, Uhum. né? E como era no cérebro, que é uma estrutura muito sensível, aí aconteceu tudo que aconteceu, né? Porque, assim, é até curioso quando eu falo sobre isso, porque as pessoas me perguntam, pô, mas você estava sentindo alguma coisa, estava sentindo uma dor de cabeça, você tinha normalmente dores de cabeça, coisa que, né, que poderia ter chamado a atenção e tal, e a minha resposta é não, não Uhum. tinha, não tinha Nada. nada. Eu jogava futebol, eu fazia academia, eu trabalhava e tal, normal, saí para trabalhar num dia, né, comum, dia 5 de novembro de 2019, né, eu até esses dias até me emocionei com uma situação que eu vi uma postagem que eu fiz no Stories do Instagram chegando na prefeitura por volta de 10 horas da manhã e assim, algumas horas depois eu tô, sabe, fora, apagado, indo para o Rio para ser internado, Sim. vai fazer cirurgia, não vai, enfim, cara, a nossa vida é uma Uhum. coisa que às vezes não tem explicação. Mas o que aconteceu comigo, né, na verdade, foi isso. Eu tive uma hemorragia no tronco, né, que os médicos, né, até meio que se perguntaram o que poderia ter gerado aquilo, fizeram diversos exames, não chegaram a uma conclusão lógica, porque descartaram o tumor, descartaram aneurisma e tal, e aí começaram a trabalhar com uma hemorragia benigna, que eles falaram lá. E a conclusão foi meio que não muito concluído, né? Uhum. Eu tenho a minha concepção, eu creio que foi um momento ali que Deus tinha algo, né, tinha algo para trabalhar na minha vida e trabalhou muito, porque eu costumo dizer que foi uma semana que eu fiquei internado no CTI, acho que eu nunca estive tão próximo, nem tão ligado e nem tão comunicativo com Deus enquanto né, Uhum. como eu estive naquela semana, porque eu brinco com as pessoas lá que tinha 2 horas de visita e 22 horas né, no hospital, em que assim eu estava acordado, né, porque na verdade foi numa terça-feira isso, e aí eu, né, apaguei na terça e só consigo me lembrar das coisas novamente na quinta. Sim. E aí, a partir de quinta, eu pô, olhava tudo ao meu redor ali e via pessoas, né, que estavam, né, em coma, tinham acabado de sair de cirurgia e tal, e eu ali, lúcido, né, acordado e tal. Então, assim, 2 horinhas ali, as visitas, né, a família, os amigos e tal, e depois eles iam embora e eu ficava, rapaz, agora só amanhã, 2 horas da Ai. tarde. Então, assim, foi um momento, assim, de muito aprendizado mesmo, assim, sabe, estava falando esses dias no GCD lá da nossa igreja, né, que é o nosso grupo, né, de estudo, né, de comunhão e discipulado. A gente estava falando sobre deserto e aí num determinado momento a gente comentou que o deserto é um lugar de intimidade, né, de Sim. intimidade com Deus, de ouvir a voz de Deus. E eu tenho plena certeza, assim, que naquele momento que eu estive ali, assim, eu sentia, assim, eu estava muito mais sensível a ouvir o que Deus, né, o que Deus tinha para falar, a sentir ali a presença de Deus, né, mesmo estando num ambiente, né, um hospital e tal, roupa de hospital e não posso sair daqui, aquela comida, enfim, né, uma situação que, em tese, você não teria como se concentrar em falar com Deus, mas o contrário, sabe? Era
exatamente o momento em que eu tinha a certeza de que, cara, eu não posso absolutamente nada aqui, sabe? Eu não posso sequer me mexer. A ordem médica era que eu não podia nem me levantar, sabe? Porque poderia acontecer coisas ali, e, enfim, eu tinha que ficar realmente ali deitado naquela posição e tal. Então foi um momento assim de você saber que, cara, eu não sou nada, sabe? Não sou nada. Eu dependo de Deus, né, em tudo aqui, sabe? Eu não posso nem esticar meu braço, fazer não sei o que e tal. Então, como se eu estivesse num momento em que eu falasse, Senhor, toma a frente, né? O controle é teu e faz como o Senhor quiser. Mas assim, passado, né, esse tempo, vai fazer agora 3 anos, agora em novembro, 2019, isso, 20, 21, 22, 3 anos. Cara, que experiência fantástica, assim, com Deus, sabe? Foi, claro, né, se você perguntasse, pô, mas você queria ter... Não queria ter passado por aquilo, né? Mas todo mundo que passa por determinadas situações, né? Ou você tira dali uma lição de que, pô, mas por que comigo, né? Por que isso, por que aquilo? Ou, tipo, pra quê, né? Eu fiquei com esse pra quê, sabe? Eu tive muitas respostas depois daquilo, sabe? Eu sinto que Deus, pode até ser contraditório para alguns que estão nos assistindo, mas Deus provou ali para mim um amor ainda maior, né, do que eu já sabia que Ele tinha por mim, mas naquele momento ali eu senti ali um cuidado, um amor de Deus ali, sabe? Uma coisa muito assim íntima mesmo, sabe? Coisa que eu coloquei para Deus ali que nenhuma oração minha na minha vida eu tinha colocado, sabe? Questões que pontuei ali com Deus, mas isso e aquilo outro, por quê, não sei o quê e tal. Então, assim, realmente foi um momento que é como se eu tivesse a sensação toda hora ali, e era isso mesmo, que Deus estava ali, sabe? Mão dada, eu sentindo. A gente costuma dizer que assim, pô, o ideal é você acordar e dar bom dia ao Espírito Santo e orar antes de fazer qualquer coisa. E eu tinha essa oportunidade ali praticamente o dia inteiro, né? Uhum. Porque, né, a gente quando está no nosso normal, né, você acorda já pensando em alguma coisa que você tem que fazer, o horário e tal, aí você vai, trabalha, volta, estuda, né, quando você vai ver, passou o dia. E ali não, ali, sabe, era como se fosse Deus e eu ali o dia inteiro, sabe? E foi uma experiência muito, muito, muito fantástica, assim, muito sobrenatural, sabe? De você saber que, cara, podia ter acontecido isso, aquilo outro. Vinha médicos, cara, como assim? Como é que você pode estar assim? Como é que você está falando? Como é que você está... Pô, saí do hospital, voltei lá no hospital para refazer alguns exames, uma experiência muito, muito impactante, assim, quando o médico chamou o meu nome para consulta. Aí eu entrei andando assim, aí o médico com uma cara assim de, pô, o que esse cara tá fazendo aqui? Não, senhor, eu tô chamando o Carlos Rafael. Aí eu olhei assim e falei, não, doutor, sou eu mesmo e tal. Ele olhou o exame, olhou para mim assim, senta aí, você tá andando normal, não sei o quê? Eu falei, pô, tô e tal. Tipo, o semblante de um médico especialista, renomado e tal, de ver que, pô, eu não podia estar andando, não tinha como estar andando, não tinha como eu estar falando. Ele, pô, não está tendo mais dificuldades na fala, não sei o quê. Eu falei, não, doutor, tô falando normal, tô só com uma tonteirazinha e tal. Aí ele riu assim, como quem diz, tonteira, né? Até eu subi na escada aqui fiquei tonto, pô. Eu não tive AVC nenhum, né? Então, mas foi realmente uma experiência, assim, como se eu pudesse dizer que, sabe, tudo mudou, sabe? Tudo mudou. Pô, eu continuo sendo a mesma pessoa, eu continuo, né, acertando, errando, eu continuo sendo um ser humano, mas tudo que eu olho hoje ao meu redor, assim, todas as avaliações que eu faço e tal, isso passa, né, em tudo, assim. Eu acho que hoje, por exemplo, quando eu vou encarar um trabalho, eu levo em consideração isso que aconteceu,
quando eu estou muito estressado com alguma coisa e tal, eu reflito sobre o que aconteceu. Sim. Quando eu estou com muito medo sobre uma situação, eu lembro do que aconteceu. Então, assim, quando eu tenho, sei lá, algo muito difícil para triunfar, assim, para vencer e tal, eu olho assim e falo, cara, pelo amor de Deus, cara, olha o que você passou, cara, isso não é nada, sabe? Minha esposa costuma sempre falar sobre isso, né? Tipo, quando eu chego às vezes, pô, a gente é ser humano, né? Poxa, isso, aconteceu isso, tal, não tá legal aqui, fala alguma coisa do escritório, fala alguma coisa lá da prefeitura e tal, não sei o quê. Aí ela olha pra mim assim, meio que com um sorrisinho assim, eu falo, pô, você tá rindo, não é possível, pô, tô contando aqui o negócio do Rafael. Lembra tudo que você já passou, cara. Não tem como, isso aí não é nada, isso aí você vai vencer, se não for agora, vai ser semana que vem. E se não vencer também, olha o que você já venceu, sabe? É espetacular, assim, ter vivido isso, assim, e tá aqui hoje, né, Sim. para poder, né, igual a gente estava conversando, você falou assim, poxa, Rafael, você fala normal e anda e tal, não sei o quê. Então Sim. a gente, quando recebeu a notícia, a gente já pensava coisas e tal, e as notícias eram as piores, e cada hora ia chegando uma coisa. Sim. E olhar você aqui hoje é assim, eu também, por exemplo, quando eu vou jogar futebol, né, que eu sempre gostei de jogar futebol, toda vez que eu tô ali no vestiário ali, sabe, assim, trocando a roupa e tal, não sei o quê, mesmo ali no meio da resenha, brincando com os amigos, eu falo, pô, o senhor é maravilhoso, sabe? Obrigado por estar aqui, obrigado pela oportunidade de estar botando essa chuteira, sabe? De estar calçando esse meião, de estar botando essa roupa, de poder entrar, chutar a bola, que seja 10 minutos, 5 minutos, ganhando, perdendo e tal. Mas é saber que realmente só Deus poderia ter feito, sabe? Sim. É tremendo.